Porto Rico, né? Demorei um bocado para fazer esse jogo, porque tem muita polêmica envolvida e eu particularmente me incomodei um bocado depois de determinado tempo, né? É um dos primeiros jogos que eu joguei, é um jogo de 2002, né? E é um dos primeiros que eu joguei, que eu digo no sentido de pegar o jogo, estudar estratégias. Eu e o meu grupo tínhamos aí várias partidas, né? E foi a primeira vez que eu entrei no BGA, né, que é o Board Game Arena, e joguei online, e comecei a ver estratégias e comecei a até, vamos dizer, estudar um pouco mais, falar um pouco mais do jogo, né? E isso foi bacana, porque foi a primeira vez que eu amadureci um jogo. Esse jogo ele foi muito amadurecido, eu joguei muitas vezes, muito no BGA, sei lá, 200 partidas por aí, e muito fisicamente também. Essa versão é a primeira, né? Eu comprei a segunda versão dele, né, que é bonitona aí, brasileira, só que na segunda versão já teve alguns problemas, esse tabuleiro aqui, a ilha, né, ela empenava e tinha duas expansões. Ou quem tá ali? Obli Player, boa noite, tudo bem? Estamos falando aqui de Porto Rico, né? A minha live depois do vídeo do canal. Então, eu comprei, mas a expansão dos nobres eu não gostei, a outra expansão de construções eu acho que adulterava mais o jogo, e aí passou a ser um jogo, vamos dizer assim, aquele jogo de fica ali de stand-by, né? Se a galera não quiser jogar nada, tem o Porto Rico que garante aí boa diversão, porque ele atende 2, 3, 4, 5 jogadores, né? Então é diferente. Até que eu comecei a tomar um bocado, né, de aulas de consciência racial de uma outra maneira, enxergar os jogos de outra maneira, ser mais críticos. E nessa criticidade, esse jogo caiu. Caiu porque eu olhava e, como eu joguei muito e como as pessoas jogavam também, ninguém dava tanta importância para o que tinha ali no jogo. Isso era pesado, né? Lu Aragão, é isso? Bill Player e Lu Aragão. Um beijo, Lu. Então, ficou pesado, foi um jogo escanteado. Então, nos últimos 5, 6 anos, eu devo ter jogado ele 2 vezes. Eu comprei essa versão antiga, me desfiz da outra, isso há mais de 7 anos por aí, e há 5 anos ele ficou encostado. E o que pegou? Pegou isso aqui, né? Aqui nós temos os famigerados colonos, né? São esses pitoquinhos de madeira, né, que você coloca para trabalhar. Você coloca para trabalhar. Você coloca numa plantação de milho, açúcar, índigo, café ou tabaco, e você coloca para trabalhar também nas construções maiores, né? Então, efetivamente, o que nós estamos lidando é com a escravidão, né? E efetivamente você está lidando com isso o tempo todo. Só que os jogadores eles não dão muita importância a isso, né? Eu estou jogando, isso aqui é só um joguinho, é só uma brincadeira, é só uma maneira de me divertir. E não é, tem um significado muito maior. Eu já fiz dois vídeos, né? Eu participei de uma live com a Samantha, falando sobre isso. Eu não quero trazer a polêmica para o hobby, eu não quero ser o bastião da justiça e falar mal do designer, vamos crucificar, vamos queimar. Eu não quero apontar o dedo para ninguém que jogue, que gosta de jogo, porque eu já joguei muito o jogo. Só acho que, para mim, a realidade não cabe. E você jogar o jogo sem perceber que isso aqui é escravização, eu acho complicado, então caiu fora. Então, no jogo nós temos aí as plantinhas, né? Aqui é de milho e aqui é de tabaco. E você coloca justamente, né, na planta, né, na plantação, você coloca o seu trabalhador, né? Então ficaria desse jeito, né? O seu trabalhador está trabalhando agora para produzir. E não bastasse isso, você tem que colocar um outro trabalhador, né, escravo, aqui nessa outra planta, que é efetivamente a manufatura, né? No caso aqui, o depósito de tabaco. Então você tem que colocar dois, um para trabalhar na plantação e outro aqui na manufatura, vamos dizer assim, desse bem. Isso é complicado, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje.
eu sou negro, então eu pegar isso aqui, um escravo, e colocar ele para trabalhar, para mim é bem complicado, não rola. E jogar numa mesa onde não haja esse nível de discussão também não rola. E por conseguinte, não tem por que jogar o jogo. Então ele ficou encostado, ele está encostado, é um jogo que eu não jogo, mas eu não recrimino quem joga, né? As construções fica muito difícil de visualizar no vídeo. E é um jogo que eu sempre falei isso e eu já fui criticado algumas vezes, porque não, como é que você fala que isso aqui é para iniciante, ou que isso aqui é para experiente, ou que o iniciante não pode jogar, sendo que tem gente que gosta desse tipo de jogo. É porque eu imagino que quando você vai conhecer um jogo, você está aberto à experiência nova, mas você tem uma quantidade de informações que você vai receber e que isso demora um pouco a processar. Então, quando a pessoa chega no jogo, vê esse monte de construção, até ela conseguir concatenar qual construção faz sentido com outra construção e como é que eu vou fazer mais pontos, isso demora. Isso não é assim de imediato, certo? E são várias estratégias possíveis, então você precisa realmente ter uma maturação, né? Então, é um jogo que depende das plantações que aparecem também. Então, é baseado nelas que você vai conseguir pegar. Por exemplo, um jogador que está iniciando, dificilmente ele vai ver a importância que é da mina, né? Do carry. Porque essa mina, ela dá um desconto de 1 em todas as suas compras. Ah, mas só um desconto de 1? Mas dinheiro não é uma coisa fácil. Você só ganha dinheiro aqui se você vende o seu produto. Se você não conseguiu produzir para vender, como é que faz? Se você está produzindo junto com outra pessoa e a pessoa está vendendo na sua frente, você não vai vender nunca, você não vai conseguir dinheiro nunca. Então, isso aqui no começo do jogo faz muita diferença. Quem começa jogando não consegue ter essa percepção, né? Demora para você maturar esse tipo de coisa. Vou falar de algumas construções que fazem toda a diferença e todo o sentido aqui. Então, aqui eu tenho 2 mercados, o Small Market e o Large Market, né? Esses mercados, eles garantem uma venda melhorada, né? O Small, ele te dá o bônus de 1 a mais na venda. Então, se você venderia um açúcar, né, um cubinho de açúcar por 2, se você tem o Small ativado com o seu trabalhador aqui, o seu trabalhador, né, automaticamente você ganha mais 1, você vende por 3. E se você tiver o Large Market, mercado grande, aí vende por mais 2. Então, um açúcar que venderia-se por 2, agora ele é vendido por 4. E você pode ter os dois. Se você tiver os dois, um açúcar que é 2, vai ser vendido por 5. Então, é uma maneira bem eficiente de você vender os seus produtos, né? Uma outra coisa que também é muito importante tem a fase de produção, onde o jogador que escolhe a produção, todo mundo produz, né? E quando o capitão parte, o capitão manda os goods, os produtos, para a metrópole, embarcando nos navios. Nesse momento, se você não tem um armazém e você não conseguiu mandar os seus produtos, está com produção muito grande, mas não tem navio para você tem que jogar no mar esses produtos, tem que desperdiçar. Então, para isso que temos aqui 2 tipos de armazém. O Small Warehouse e o Large Warehouse, né? São 2 armazéns que têm a função de guardar, de estocar produtos. Então eu tenho lá, vamos supor que eu tenha 4 milhos e 4 índigos. E eu só consegui enviar 2 milhos, né? Então eu vou ter que jogar tudo isso fora para ficar com um produto só, eu vou ficar com um índigo. Se eu tiver o Small, eu posso guardar todos os índigos, por exemplo, em um armazém desse, então eu não preciso jogar fora, e eu posso ficar ainda com 1 milho. Se eu tiver o Large, né, o armazém grande, eu posso guardar tudo que eu tenho, e se eu tivesse uma terceira produção, por exemplo, de tabaco, eu poderia ficar com um tabaco e todos os milhos e todos os índicos, certo? Isso aqui é muito útil. Canal do Preto Gordo, Julinho, um beijo para você. Estamos falando do jogo, eu estou mostrando aqui algumas construções, né? Algumas construções dessas, elas são bem feitas para melhorar um bocado o andamento. E aí, realmente, só quem manja o jogo na segunda, na terceira rodada que vai conseguir otimizar ela. Então, por exemplo, Factory, né, que é uma fábrica. Ela é cara, ela custa 7 para você comprar, né, mas ela te dá dinheiro de acordo com a variedade de produtos que você produz. Então, se você produzir um produto só, você não ganha nada. Mas se você tiver produzir 2 produtos, por exemplo, milho e açúcar, você ganha um dobrão a mais. Você ganha um dobrão.
Você não ia ganhar, é uma fase de produção. Você só ganha dinheiro aqui vendendo. Essa construção permite que você ganhe dinheiro em um momento diferente. Isso aqui é muito útil, se você souber jogar. Se você tiver feito a estratégia para isso aqui. Se você estiver fazendo várias culturas, né, várias coisas diferentes, plantando várias coisas diferentes, aí ela vai te dar dinheiro. Se você tiver os 5 produtos, ela vai te dar mais 5 dobrões. Então você imagina, na fase de produção, você produziu um de cada, ganha mais 5 dobrões. Você vai vender alguma coisa ainda. Então é muito útil. Aqui nós temos o Office, né, que é o escritório, onde você vai poder vender do mesmo tipo. Eu falei no jogo, na descrição, no vídeo, que cada jogador vai fazer as suas vendas e tudo, se puder, mas aquele mercado só cabe em 4 espacinhos, só podem ser vendidos 4 produtos. E não pode ser vendido produtos do mesmo tipo. Então, se eu vendi tabaco, que é um produto caro, ninguém mais pode vender tabaco. Se você tiver o Office, você pode. Então, se você tiver habilitado o Office, tiver um trabalhador aqui, você pode vender tabaco também, né, e colocar 2 produtos iguais, né? O mercado só esvazia quando todos os 4 espaços estiverem preenchidos. Se eu tiver o Office, eu vou vender tabaco toda rodada porque eu posso, né? Temos aqui ainda a universidade. A universidade, ela habilita um prédio que você construir. Quando você constrói um prédio, você tem que esperar uma rodada para ativar com o prefeito, e aí o prefeito distribui os colonos e você bota o seu colono nos lugares. Se você tiver a universidade habilitada, você compra um prédio e esse prédio já vem com um colono, você ganha um colono de brinde para colocar ali. A mesma coisa acontece com esse hospaz, que é a hospedaria, né? A hospedaria, se você compra uma plantação, ela já vem com um trabalhador, certo? Então, são 2 construções bem úteis para você já otimizar isso aí. Aqui nós temos a hacienda, que é você, na fase de pegar uma plantação, com esta habilidade aqui, você pega uma a mais. Então, você enche mais rápido a sua ilha, né, com plantações. Só que você pega de maneira aleatória, né? Você pega uma aleatória e depois você escolhe uma dali que está disponível. Pode ser útil se você quiser pegar mina, né? Então você está com isso aqui habilitado, na hora que você for pegar, você pode pegar uma aleatória e a mina. Então você vai ter sempre plantações mais rápido, né? Vamos dizer assim. Essa mina, só quem pode pegar é quem pegar o colonizador, né? Que ele vai pegar a plantação primeiro. Então, como bônus, ele pegaria uma mina. A outra maneira é se você tiver o Construction Route. E aí você pode pegar, não é a sua vez de ser você não ganha esse privilégio, mas essa construção te dá o privilégio de você vai lá, eu quero pegar uma mina, eu vou lá e pego uma mina. E tem um número fixo de minas, né? Não tem mina para todo mundo não. Na hora que acabar as minas, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Temos ainda as 2 construções para você gerenciar melhor os navios. Sempre o número de barcos é insuficiente para o número de produtos, dependendo do número de jogadores. Essas 2 construções aqui, elas dão pontos e elas facilitam essa vida. Então, o porto, né, que é o harbor, toda vez que você mandar alguma coisa, embarcar alguma coisa, você ganha um ponto de vitória, certo? Isso é útil para você ganhar pontos de vitória embarcando. E o wharf, você tem um barco para você. Então, tem lá um barco que está com milho, outro barco que está com tabaco, outro barco que está com índigo. Você está com um monte de açúcar aqui. Beleza, eu tenho off, eu vou mandar por esse barco. Né, um barco privado, vamos dizer assim. E você manda qualquer quantidade, que os barcos têm limitações. Mas só você pode mandar no seu barco. E você não pode misturar produtos, obviamente. Certo? Por último, as construções grandes. E aí que está o Tchan. É um jogo que, se você não tiver conhecimento dessas construções grandes, o que elas fazem, como é que elas vão modificar, você não vai ter uma relação boa com aquelas construções, você não vai conseguir produzir pontos no jogo. Um jogador experiente nesse jogo vai te destruir de maneira, assim, absurda, né? Então, olha lá, City Hall é 1 ponto de vitória para cada construção dessas violetas que você tem no seu tabuleiro, na sua ilha, né? Então, se o cara está de olho nessa construção aqui, ele vai o tempo todo ficar construindo construções violetas, aleatórias quase, para construir isso aqui e ganhar o jogo só com construção violeta, porque isso aqui vai te dar aí uns bons 8 pontos. Toda construção dessas aqui, tem um númerozinho aqui que é justamente o ponto de vitória que ela vai te dar. Além desses pontos de vitória, ela vai te dar essa habilidade aqui. Então, isso aqui pode te dar aí, por exemplo, 8 pontos
7 pontos, né? Você tem um total aí de 12 espaços, você vai ter um bocado de espaço lá, mais essa carta, né? O Custom House é 1 ponto de vitória para cada 4 pontos de vitória que você obteve enviando produtos. Então, é uma estratégia muito forte você pegar um monte de milho, porque milho não precisa de ter o colono lá na manufatura, e você está produzindo milho e mandando milho, produzindo milho e mandando milho. Você vai mandar muito milho, muito rápido, e com essa carta aqui, cada 4 pontos de vitória que você ganhou, você vai ganhar um a mais, né? Então é interessante, é uma estratégia muito forte, uma das primeiras que eu aprendi, que realmente funciona muito bem. Fortaleza. A cada 3 colonos que você tenha, você ganha 1 ponto. Então, vamos dizer assim, você está beneficiando o escravagista, né? Então, o cara que vai lá pegar um monte de colono, cada 3 vão te dar 1 ponto. Geralmente o cara consegue uns 24, quem está focado nessa estratégia, né? Enfim, é muito colono, né? Residência. Aí você tem uma ilha cheia. Quanto mais espaços da ilha você tiver preenchido, mais pontos você vai fazer. O maior quantidade aqui é 7. Se você tiver toda a ilha, os 12 espaços preenchidos com plantação, você vai fazer 7 pontos. E por último, uma estratégia que eu gosto muito, mas também quem conheceu o jogo agora não consegue saber isso aqui, você ganha pontos pelas diferentes manufaturas, fábricas que você constrói. A fábrica grande, que é a que tem mais espaços, ela vale 2 pontos. E a pequena vale 1. Então, se você construir todas, você vai fazer 10 pontos com essa carta, né? Então, essas são as construções que não dá para ver direito e que fica bem complicado se a pessoa não tem ali o time, não conhece bem o jogo. Você vai conseguir fazer um jogo efetivo na segunda, terceira vez que você jogar, né? Então, para iniciantes, eu não recomendo. Mas tem gente para tudo, né? Vamos lá. Tenta aqui, prof. Luana. Luana, tudo bom, Luana? Beijão para você. Quem mais aqui? Royal Luck, ZNRT, Arraial da Ajuda, olha aí. Defcon Jogos, maravilha. Gente, um grande abraço para todos, muito obrigado por estarem aqui assistindo a minha live, né? E agora nós vamos falar aí dos termos polêmicos do jogo. Eu falei com o Júlio, que está aí do canal do Preto Gordo, nós temos uma live que fizemos há um tempo já, né? Falei com a Samantha também, e toda vez que eu vou abordar questões raciais, e me perguntam muito a relação que tem com jogos de tabuleiro, né? Que é o meio que eu estou me propagandeando, vamos dizer assim, que eu estou aparecendo. Então, tem questões raciais nos jogos? Tem. E isso é bem complicado, é delicado, porque as pessoas não cansam de passar vergonha e falar que é mimimi. Então, quando eu trago que isso aqui são escravos e que você está pegando o escravo e colocando ele para trabalhar, e que eu não me sinto bem, e que o Júlio não se sente bem. Estou falando do Júlio porque nós já tivemos esse papo, né? Outras pessoas que têm uma consciência racial, pessoas negras. Eu estou pegando escravo para trabalhar, é sério isso? E aí as pessoas não veem isso como, nossa, mas aconteceu, foi verdade, foi um fato. Não estou discutindo isso. Falei aqui já, eu não estou discutindo o designer, eu não estou discutindo quem joga, eu não estou discutindo o jogo. Eu estou falando que existe e que, para mim, é uma situação desconfortável. Para outras pessoas também vai ser desconfortável. E, particularmente, se você não fizer uma análise, se você não souber da história, se você não olhar, se você não se sensibilizar com esta situação, fica complicado da gente ter qualquer discussão a respeito de jogos, porque é só um joguinho. Você pega uma partida de dominó, por exemplo, você vai jogar o dominó e você tem uma relação ali com números, né? Você tem 7 pedras, é uma pedra que vai colar com a outra, está tudo certo, você jogou ali, é um jogo completamente abstrato, você jogou ali, você não tem que pensar em nada além de uma relação matemática, saber contar os números, enfim. Quando você joga um jogo e ele conta uma história, e ele tem um enredo, passar por cima disso, eu acho de uma insensibilidade grande, né? Então, olhar para esses escravos e tocar o jogo como se nada tivesse acontecido, como se fosse normal, tá tudo bem, para mim é complicado. Então, é um jogo que eu não jogo, não dá para mim.
Tem outros jogos nessa seara, né, que eu já falei em outras lives. Então tem o London, né, que é pesado, tem o Endeavor. Endeavor você é mais pesado ainda com relação a isso. Eu nem faço questão nem de jogar esse jogo, entendeu? Então, assim, jogos de tabuleiro são importantes? Eu acho importantíssimo. Servem como ferramentas de educação, tem uma série de coisas embutidas aqui que a gente não percebe. Igual aquele estalo que dá, por exemplo, por que é que uma criança tem que aprender matemática? Matemática é tão difícil. Por que a criança tem que aprender matemática? Ela tem que aprender matemática porque é só com a matemática, naquelas séries iniciais, que a criança vai despertar um raciocínio. Ela vai conseguir ter o clique e o raciocínio, ela vai aprender a raciocinar. Certo? Então, isso eu estou falando de uma maneira muito básica. Se tivessem pedagogos aqui, eu estaria tomando pedrada, né? Se tiver algum aí, por favor, me desculpe pela minha análise muito rasa. Mas é bem isso, né? Você bota matemática porque estimula o raciocínio. Ponto. Eu estou falando de um jogo que tem um enredo histórico. Você assiste um filme que tem que conta uma história, que tem um processo de escravização. Tá tudo bem? Se você não dialogar, se você não entender aquilo, não fizer críticas, não tiver um senso crítico para abordar isso, eu acho vazio. Você realmente não perdeu alguma coisa. Você perdeu alguma coisa, ou do jogo, ou do filme, ou do seu senso crítico. Alguma coisa você perdeu aí, certo? Então, é nesse viés que eu estou falando, né? Jogos de tabuleiro são extremamente educativos e necessários no contexto histórico. E é isso, Júlio, que eu tento colocar aí no canal, né? Então, acho que metade dos meus jogos do canal falam de contextos históricos. Alguns um pouco mais complicados, outros mais simples. Então, semana passada eu falei do Stauffer Dynasty. Justamente, é um cara que falou das cruzadas, participou da cruzada e conta a história do Império Sacrosanto Germânico, enfim. Agora, nós estamos falando de um jogo que é um jogo muito conhecido. Ele ficou como no ranqueado, né? Existe um ranking da BGG, que é Board Game Geek, que é uma página famosa no mundo de board games, que está lá. Esse jogo ele ficou como o primeiro durante muito tempo, porque ele aborda uma mecânica diferente, que é você exercer papéis e o papel servir para todo mundo. Ele cabe 5 pessoas, né? Então não é usual. E ele performa uma história que aconteceu, né? Aqui, pelas minhas pesquisas, não teve tanto a parte do Índigo, né? O Índigo é especificamente da Jamaica, foi mais na Jamaica e Santo Domingo, né? Mas açúcar também, outras metrópoles, outras colônias, né, foram mais efetivas na produção de açúcar, né? Mas tabaco e café, até hoje você tem muita produção de tabaco e café, né? Então, estava lá, o designer apenas pegou esses outros produtos e colocou ali como sendo também, vamos produzir para ter uma variação. Então o jogo é muito bem feito, só que o tema ele é complicado de você simplesmente lidar isso como um brinquedo, né? Em outras lives, em outras divulgações que eu fiz, eu falei de um jogo que o grande amigo Arnaldo falou, né? Opa, entra aí? Dugs, grande garoto, BH, parabéns pelo Galo, né? Se você for Galo, se não for Galo, me desculpe aí, né? Enfim, um jogo que o Arnaldo me mostrou, cara, ele fez tanta propaganda do jogo, me contou a história. Quando ele contou a história, eu não quero jogar, né? Basicamente, o jogo, o nome do jogo é An Infamous Traffic. Então, é um tráfico, né, que não é muito famoso, que é o tráfico de ópio. Então, no jogo, simplesmente você era o traficante, você estava vendendo ópio ali na China e propagando, desafiando a polícia e propagando até meio que uma guerra civil. Eu não quero jogar. Eu não quero jogar. O sofrimento que foi causado, tudo de ruim que o tráfico do ópio levou ali é tão negativo que para mim não serve, eu não quero, entendeu? Então é muito disso aqui. Você é professor? Se sim, qual disciplina? Eu sou professor de química, cara, mas eu estou afastado já e nos jogos eu abordo muito mais história. Já fiz 2 jogos sobre química, né? 2 ou 3 sobre biologia. Acho muito bacana como dialoga-se esse tipo de coisa, né? Isso. Então,
eu penso no enredo do jogo, na trajetória do jogo, no que está fazendo. E para mim não serve, né? Ultimamente eu tenho conseguido conhecer jogos de guerra. E nos jogos de guerra, você fica entre a cruz e a caldeirinha, porque a guerra é uma coisa complicada, mas está ali. É um cenário que a gente tenta recriar um pouco a guerra. Os jogos de guerra são mais ou menos para 2 jogadores, então às vezes fica meio pesado. Então, por exemplo, eu joguei a batalha aí de Stalingrado. Cara, eu tive que ser o russo, né? E o meu adversário, o Rodrigo, eram os nazistas. Cara, me deu uma agonia, me dá uma agonia, porque, pô. Se você for pesquisar, durante muito tempo, na Alemanha era proibido o tema guerra, né? Então, jogos de guerra não são tranquilos na Alemanha, porque eles viveram, é uma coisa recente, está aí, ó, 1945, Segunda Guerra Mundial, aquele terror da guerra, e efetivamente está jogando com uma facção do exército alemão que, no caso da Segunda Guerra, são os nazistas. Você está jogando... Sério? Eu não conseguiria jogar com os nazistas, entende? Estou jogando contra. Eu fui aliado e depois eu joguei com os russos, mas aquilo ali não é uma coisa legal. Eu joguei para conhecer, mas, sabe, existe uma carga histórica que vem em jogos, e esse aqui traz isso, né? Sou professor de geografia, enfrento essa luta com Porto Rico, não consigo jogar. É dureza, cara, é dureza. E assim, eu gosto do jogo, cara, eu joguei muito, é um jogo que eu tenho mais de 300 partidas, mas eu não jogo, nos últimos, eu catalogo minhas partidas, né? Então, nos últimos 5 anos eu joguei jogo 3 vezes. E joguei basicamente, uma das vezes foi para mostrar, né, justamente essa questão que, cara, eu não me sinto bem, não é legal, não é ok, não gosto, né? E ficou muito nisso, da gente ter discutido. Então, a maioria das pessoas que eu conheço tem muitos jogos. Eu tenho muitos jogos. Cara, de todos esses jogos, você realmente vai querer jogar esse jogo? Eu prefiro não, né? Prefiro jogar outra coisa. Tem vários jogos que tem outros cenários, né? Julinho, certos temas externos, gatilhos em nós, parece surreal, mas é pura verdade. Nosso senso moral também nos bloqueia às vezes. Júlio, não tem como hoje eu jogar um jogo que, se ele abordar uma coisa assim que me trava, sabe? Eu não vou conseguir. Eu tenho essas limitações, talvez, né? Enfim. Mas mais uma vez, nunca irei apontar o dedo e criticar você que gosta do jogo. De repente isso aqui é o seu jogo favorito. Cara, que bom, né? Você está com um bom jogo. O jogo é muito bem feito, né? Mas, essa polêmica aqui. Eu vi num fórum o pessoal falando que ele vai tentar arrumar. Na verdade, a arrumação foi horrível, porque, por exemplo, ele trocou esses escravizados, esses colonos marrons por roxo. Oi, Ale, um beijo, linda. Ele trocou isso aqui por roxo para para desapegar um pouco, para tentar... Não colou. Depois ele voltou. Então, eu vi o Romir comentando. O Romir é um grande cara que também tem um canal fantástico, Romir House, e ele comentando que assim, ele vai tentar fazer uma reimplementação, porque ao longo do tempo isso aqui ficou carregado e é um jogo pesado, né? Não dá para você simplesmente dissociar as coisas. E aí, o que faz? Joga fora? Queima? Não, vai tentar reimplementar. Algumas reimplementações foram feitas ao longo do tempo. Então, por exemplo, existe um jogo chamado Five Tribes. No Five Tribes você você pega umas pecinhas lá que são, hoje são faquires, né? E você faz sacrifício dele para os deuses, vamos dizer, para os gênios, né? Os gênios são pessoas com superpoderes, etc, etc. Antigamente eram mendigos. Não pode ser mendigo. Aí trocaram para faquir. Dá no mesmo, mas você tentou arrumar e, cara, não. Quem joga o jogo, o desenhozinho era de um mendigo, né? Depois mudou para um faquir, enfim. Então, o cara pensou, o jogo roda bonitinho, ele tem uma mecânica legal, ótima. Se você não se apegar a essa coisinha, só que quando estou falando de uma coisinha, estou falando de uma coisa que causa dor, causa sofrimento e que é uma página ruim, é uma página triste, é uma página que a gente não deveria mostrar isso como exemplo. Isso aqui não é legal, né? Você estar com o escravizado não é legal, não é ok, não é tranquilo.
né? Várias pessoas vão se incomodar. E se você não se incomoda, você tem um problema. Enfim, né? Vou falar dessa maneira bem, você tem um problema. Né? Game Therapy, olá, tudo bem? Quem mais ali? Juncelli, ótimo. Gente, a última coisinha que eu vou mostrar aqui é que torna a experiência do jogo bem boa, né? Se você for jogar, que eu fiz esses encartes, né? Eu fiz não, meu amigo Fábio Arraes fez e depois eu peguei com ele também. Isso aqui é para você jogar de maneira mais simples, porque essas cartas você pega e fica manipulando para cá e para lá. Aqui não, aqui você só escolhe a posição, coloca umas fichas aqui para identificar e tá o cenário pronto já para 2, 3, 4, 5 jogadores, né? Para 2 e para 6 jogadores não tem, mas nos fóruns da vida eles fizeram, né? Então tá aqui. Fica um negócio bacana, né? Mas de qualquer maneira, estamos aqui para falar desse jogo. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta que vocês tenham aí para falar desse jogo? Porque eu confesso que eu queria que esse cara, né, o André Seifar, que alguém falasse com ele, né, sentasse com ele e explicasse a ele o que ele fez, né? Não que você não tem como passar por um período tão grande, 400, 500 anos de escravidão, ao longo de todas as colônias, você não tem como passar uma borracha e apagar. A gente não está dizendo que você não deva mencionar isso. Eu estou falando que você poderia ter um encarte que explicasse mais, ter uma outra abordagem e ter uma outra mecânica, alguma coisa para você consertar isso, né? Está tentando, dizem que está tentando, não sei como é que vai ser feito, né? Provavelmente daqui ano que vem, né, se tudo correr bem, talvez eu faça a Mombaça. E assim, pesadíssimo, porque todo mundo sabe o que as empresas que colonizaram a África fizeram. A corrida pelo diamante, todo mundo sabe como é que aqueles diamantes foram adquiridos, né? Então, assim, é muito pesado. Então, reviver esse sofrimento em um jogo, para mim, não é legal, né? Se alguém acha legal aí, pode falar alguma coisa. Eu estou aqui nesse monólogo, né? Estou interagindo aqui. E eu não quero me estender demais, né? Não é uma live que eu quero fazer muito grande, justamente por conta de a gente não devagar demais com relação ao tema, né? Ela serve muito mais para eu mostrar o que eu não consegui mostrar no vídeo, porque o cenário é diferente, grande, e para falar de algumas coisas que eu acho importante, né? Então, algumas coisinhas de Porto Rico, para mim, por exemplo, a maior aberração é o porto-riquenho ter uma verdadeira adoração pelos Estados Unidos. Ele é um cidadão americano, né? Mas é um cidadão de segunda classe, ele não vota. Lá nos Estados Unidos ele é tratado como latino, né? Ele é latino porque é América Latina. Apesar de falar inglês muito bem, de ter amplo acesso, ele pode ir para os Estados Unidos a hora que ele quiser. É como se fosse o 51º estado, mas ele é um cidadão de segunda classe. Ele sofre preconceito por ser latino e ele não vota, ele não tem os mesmos direitos, né? E ainda hoje é uma posse que eles tratam, deram uma colherzinha de chá, né? Em 1947, olha, vocês podem até ter um governador, né? Você pode ter um presidente que é lá chamado de governador, mas é isso, né? Ali tem, que está falando aqui, opa, a visão eurocêntrica é complicada demais, não consigo desapegar das consequências, bem complicado. Talvez um caminho seria nossos designers fazerem jogos mostrando o nosso lado dessa história. Então, com o Júlio, no canal do Preto Gordo, lives interessantíssimas, gente. Sábado, a live fica gravada, a live, um bate-papo fantástico. E justamente aquele sábado, você não vai fazer nada hoje, está chovendo, está sem grana, não quer sair, né? Na pandemia é muito útil. Você liga lá, 11 da noite, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa, fica ouvindo ali 1 hora e pouco, 2 horas, 3 horas de bate-papo, um papo gostoso, sempre com gente negra, gente bacana, gente interessante. Ele desencava cada história, enfim. Num bate-papo com ele, a gente estava falando justamente, trouxemos o Renan. Renan é um designer de jogos afrocentrados, né, vamos dizer assim. Ele está criando uma linha chamada Afro Games, justamente para poder falar da nossa história de uma maneira diferente e para valorizar mesmo, né? Porque
se você pegar, vários jogos trabalham com essa linha de alocação de trabalhadores. Alocação de trabalhadores nada mais é do que você pegar um trabalhador e colocar ele no tabuleiro e ele fazer alguma função, ele ter alguma função. Aqui não se trata de alocação de trabalhadores, porque esses trabalhadores é como se você adquirisse e você colocasse para trabalhar numa função. Talvez não tenha ficado claro qual a diferença, é porque não é uma mecânica. Na alocação, você tem poucos trabalhadores, você tem 3, 4, 5 no máximo, e você aloca ele, você decide colocar ele vai exercer uma função diferente. Então aqui você vai, por exemplo, procriar, você vai colocar a engrenagem para girar, você está ativando alguma coisa. Não necessariamente é uma pessoa. Você coloca como sendo um trabalhador apenas porque são os peõezinhos que você vai colocar. Aqui não. Aqui ele tentou se salvar falando de colonos, mas na verdade são escravos que você está colocando para trabalhar, né? Então é bem diferente. E aí na live a gente falou a respeito disso, né? De que é uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, tem um jogo que já está feito já, que fala do black, que é uma representatividade absurda. Você olhar um cabelo black, automaticamente você tem para todo mundo, mas para o negro principalmente, é aquela coisa do cara, o empoderamento, aquela coisa do orgulho daquele cabelo, o cuidado que tem aquele cabelo, só a gente sabe qual é o trabalho que dá para ter aquilo. Então tem um significado diferente, né? Tem uma representatividade diferente. E é isso que o Renan traz aí no jogo. Em vários jogos, e aí eu discutia muito com a minha companheira a questão da representatividade e de como que o eurocentrismo bate nos jogos. Sempre é a visão do conquistador, sempre é a visão da metrópole, sempre é a visão europeia, infelizmente, né? No meu episódio 100, eu fiz com o Átila, e um jogo fantástico que é o Impérios da Guiné. Eu ainda vou ter esse jogo. O jogo é lindo e ele esquece completamente que existe Europa. Você foca nos grandes impérios de África, antes do período de colonização, então antes de 1500, né? Então, em 1300, como é que era? Em 1200, em 1100, como é que eram aquilo ali? Então, a figura do Mansa Musa, o homem mais rico do mundo, né, é um cara que, era praticamente o senhor todo-poderoso do Império Mali. Quando esse cara peregrinou até Meca, ele causou uma inflação horrorosa na Europa lá, porque ele distribuía rubi, distribuía dinheiro de tão rico que ele era. Essa história não é contada, né? Essa história não é contada, ninguém conhece essa história, não é difundido. Então tá lá no jogo, né? Impérios da Guiné, o Átila está patinando aí para soltar esse jogo, mas se Deus quiser ele vai sair, esse jogo vai sair, tem que ter essa cópia. Então é muito difícil você ter uma visão não eurocêntrica, porque os grandes jogos, os grandes designers cultuados são todos europeus e eles vão fazer dentro do que eles viram lá, né? Praticamente todos os wargames, jogos de guerra, são centrados nas guerras lá. Se você pegar, por exemplo, quais são as 5 maiores guerras, as maiores batalhas da humanidade? Alguma dúvida que vão estar lá Austerlitz, né, Waterloo, Stalingrado, só essas batalhas no continente europeu. Não se faz ideia, não se pesquisa, não se fala das batalhas que houveram em África, por exemplo, né? Então a gente realmente fica aleijado, né? Se você pegar em termos de filosofia, a filosofia que você vai ver é sempre uma filosofia criada pelos europeus de uma maneira geral, né? No máximo, se você pegar um hindu, né? Uma filosofia oriental, uma coisa assim diferente, mas é muita coisa, né? Enfim. Quando lançar, com certeza vai ser uma das compras certas, né? O Átila, com certeza eu estou de olho nele. E eu não sei para que série que você dá aula, mas eu dei aula há muito tempo para ensino médio e infelizmente no ensino médio muito difícil da gente conseguir abordar isso, porque tem a correria para vestibular, Enem, PAS e tudo, então bem complicado, mas com certeza tem espaço, né? Se pegar um Fundamental 2, que não seja, né, ainda preocupação com provas, essas coisas, dá para você colocar muitos jogos, contar muita história boa e, obviamente, né, você está aprendendo, está se divertindo, está ocupando a mente.
e está tirando o garoto do computador, do celular, né? Eu não troco isso aqui por nada, né? Então, durante essa pandemia eu passei muito aperto, muito ruim, muito mal, fiquei muito mal, porque eu não tinha isso, não tinha como jogar. Tinha que jogar no celular alguma coisa, tinha que jogar no computador, eu não gosto de jogo de computador, eu evito, porque isso aqui para mim é que é um negócio, você jogar, você ver, então você vai fazer a produção, você vai produzir, né? Produziu, tá bom. Já que você produziu, eu vou pegar aqui o capitão para enviar os produtos. Você não vai vender esse seu tabaco aí, esse preço todo que você quer, não. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, isso é muito gostoso, né? É claro, esse jogo ele fica escanteado, tá lá na minha coleção, mas, enfim, né? Vamos lá. Impérios da Guiné, onde eu posso encontrar informações. Então, Impérios da Guiné é um jogo que tem 3 anos que o Attila, que é o designer do jogo, está tentando publicar. Só que o jogo, cara, o jogo tem muitos donos, né? O Attila, depois eu peço perdão se ele ver essa live aqui, se eu estiver falando besteira, mas ele é funcionário do IFB. Então, por ser funcionário público do IFB, se você produz alguma coisa, pertence àquele órgão também, né? Ele é professor de lá. Além disso, o jogo em si é uma tese de doutorado dele, faz parte do doutorado dele, faz parte da Católica. Então a Católica também tem pedaço nisso aí. O Attila, no ato de boa fé, de boa vontade, foi apresentar o jogo para a Fundação Palmares, para que eles conhecessem, pô, que jogo legal, para difundir, para você. A ideia era você conseguir colocar esse jogo nas escolas e você falar da matriz africana e dos impérios de África. Isso antes desse desgraçado que está lá, né, que é o presidente da Fundação Palmares, está no comando. Então, o Attila colocou esse jogo num monte de lugar e o jogo ficou preso. Hoje, se ele quiser, eu vou na mar, me dá aí, ó, me dá 50 mil reais, eu vou produzir tantas cópias e vou vender. Não, todos esses lugares não, peraí, não é assim não. Vão querer direito, vão ter direitos, alguns direitos sobre ele. Então o jogo está emperrado. Muito triste, muito triste. Eu joguei esse jogo com ele, eu fiz o episódio com ele, né? Ele mostra o jogo com maior simpatia. O jogo é o primeiro jogo que eu vejo que ele tem vários e vários níveis de complexidade. Então, é um jogo feito para escola. Quando você pega uma criança para jogar, você ensina o War, ela adora, que ela joga dado na guerra, aquela coisa toda. Então, esse jogo tem um componentezinho de War para você jogar no nível básico. Você subiu um pouco, você tem um nível de construção, você tem um nível econômico, você aumentou mais o nível, você tem outros pormenores ali, outras coisas que vão agregando. Então o jogo tem vários níveis de complexidade. E o que é mais bacana, tem cenário para todos os anos, né? Então assim, começa no ano 900, 1000, 1100, 1200, 1300, e em cada século desse, né, você tem, vamos dizer assim, uma configuração diferente. Então, no ano 1200, o Império Mali estava nessa configuração. Aí você arruma um mapa de um jeito para começar de um jeito bem fiel ao que aconteceu na história. No ano 1300, o Império Mali diminuiu e quem cresceu foi o Império Songhai. Então, tudo isso está no jogo e com um recorte histórico absurdo. Então, o jogo é um jogão, mas infelizmente está travado, né? Infelizmente ainda não temos uma cópia, né? Não existem cópias desse jogo. Então, quando eu fiz o episódio, eu falei, olha, eu tenho um episódio desse jogo, ninguém tem, isso aqui é inédito, né? Porque realmente é inédito, ninguém tem esse jogo, não existe. E quando eu for a Brasília, encontrar com ele, quanto é? Eu vou pagar para fazer na loja onde ele mandou fazer lá, eu quero ter uma cópia para mim. Eu não vou poder jogar com ninguém, mas eu vou ter o jogo, porque o jogo é lindo, tem as imagens fantásticas, né? E é totalmente afrocentrado, né? Que é muito bacana, né? Gente, mais alguém, mais alguma pergunta, alguma coisinha aí, alguma dúvida do jogo? Nós vamos aqui com 45 minutos de live, eu não quero me estender demais para, né, vocês não ficarem muito cansados também, não é isso? Valdete Paz, um beijo, Valdete, nós estamos quase encerrando aqui. Cadê? A escola. Bom, gente, então é isso. Estamos encerrando esse ano, né?
tem mais 2 episódios aí que eu estou programando, ver o que vou fazer. Eu fiquei muito bem impressionado, porque apesar de tudo esse jogo, como ele é muito conhecido, ele tem aí já 80 visualizações do vídeo, né? Muita gente conhece o jogo, né? Carla Costa, um beijo, Carlinha. Toda bonitona, toda de azul, você na comemoração, hein? Que beleza. Chegou no finalzinho, mas estamos aqui. O Átila está no meu... Se você procurar aí nos meus contatos, o Átila está lá. É só falar com ele que ele tem um prazer enorme em falar do jogo, né, etc, etc. Manda um beijo para Flávia, manda um beijo para ela. A gente vai ter um jantar na segunda-feira, né? Um beijo. E é isso, né? Nós estamos aí nesse rearranjo, né? Ele é muito tranquilo. Pode procurar lá, Átila Pires, se não me engano, tá? Átila Pires. Pode procurar, que ele é muito acessível, as imagens do jogo. Tem, se você quiser ver, no meu canal, o episódio 100 é justamente sobre o Império da Guiné. Ele tem já pelo menos 2 jogos que ele me confidenciou. Eu não devia nem estar falando isso aqui, mas, né, eu não sou baú. Então, ele me confidenciou que ele tem impérios, outros impérios, né, em África para fazer. Então, impérios do Sudão. A região do Sudão tiveram vários outros impérios que não esses aqui da Guiné. A Guiné é a parte oriental, né, que fica mais perto do Brasil. Então, Benin, Guiné-Bissau, toda essa parte aqui, né, mais para o nosso lado, ok. O outro lado lá, o Sudão, então, Impérios do Sudão. Tem vários recortes de África que ele já tem jogos mais ou menos engatilhados. Ele é um grande pesquisador, então, com certeza, vai sair coisa boa, né? Átila Pires, tá certo? Bom, nós vamos encerrando por aqui, né? Um beijo a todo mundo que ficou aqui me acompanhando nesses famigerados 45, 50 minutos, né? Se você gostou da live, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, vai ficar gravado aqui no canal. E qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestões, comentários são sempre bem-vindos, hein? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima!